Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa 12ª aula do curso de Filosofia Medieval. Nós estamos falando da Alta Escolástica e hoje vamos falar de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nasceu em 1224 na Itália, perto de Nápoles. Foi educado com os beneditinos em Monte Cassino e estudou as artes liberais no Centro Imperial de Estudos de Nápoles, onde teve como mestre Pedro de Ibérnia. Contrariando sua família, entrou para a Ordem dos Pregadores, a ordem mendicante dos dominicanos. Estudou depois com Alberto Magno, em Paris e em Colônia. Com este, aprendeu a dedicar-se ao estudo de Aristóteles. Sua atividade de ensino se dá antes de tudo em Paris. Depois ensina na Itália, em Roma, Viterbo e Nápoles. Em sua segunda fase em Paris, enfrenta uma polêmica dirigida contra as ordens mendicantes e também combate os aristotélicos extremos da Faculdade de Artes. Tomás de Aquino se entende, antes de tudo, como um teólogo. Num dos raros momentos em que fala de si em sua obra, ele declara: "A tarefa principal da minha vida, à qual me sinto obrigado em consciência diante de Deus, é que todas as minhas palavras e todos os meus sentimentos falem dele." Antes de morrer, tem uma experiência mística que o leva a dizer: "Não posso mais. Tudo aquilo que escrevi me parece palha em comparação com aquilo que vi." Morre em 1274, com 50 anos de idade, perto da abadia cisterciense de Fossa Nuova, a caminho do Concílio de Leão. Foi em vida e depois da morte contestado pelos agostinistas, tanto os de fora como os de dentro de sua própria ordem. Dentre suas obras, no interesse da filosofia, se destacam o opúsculo intitulado De Ente et Essentia, o Ente e a Essência, os diversos comentários a Aristóteles, as questões disputadas, a Suma contra os Gentios e a Suma Teológica. Começaremos falando da Suma Teológica. Falaremos da teologia da Suma. A Suma Teológica é a obra mais célebre de Tomás, embora tenha ficado inacabada. Sua intenção pedagógica nesta obra se deixa declarar com as palavras: abre aspas, "Os doutores da verdade católica devem instruir não só os iniciados, mas também os principiantes. Por isso, o intento que nos propomos nesta obra é o de expor tudo aquilo que concerne à religião cristã no modo mais conveniente à formação dos principiantes." Fecha aspas. Ele assim explica o gênero da Suma. Abre aspas. "Tentaremos, confiando na ajuda divina, expor a doutrina sagrada com a maior brevidade e clareza permitida por tal disciplina." Fecha aspas. Tomás é um pensador sistemático que reflete sobre um assunto partindo dos princípios últimos, claramente sistematizados. Mas como é ao mesmo tempo pensador objetivo, cada pormenor que trata não é considerado apenas pretexto para discorrer sobre os princípios, mas é na verdade ponderado com particular atenção, ainda que à primeira vista não pareça conformar-se facilmente com os grandes motivos principais de seu pensamento. Tomás declara o limite do conhecimento teológico, na tradição do pseudo-Dionísio, a quem chegou a comentar. Para ele, nós não podemos saber de Deus o que ele é, mas somente o que ele não é. Tomás sabe bem que a precisão e a objetividade da verdadeira teologia só têm um fim em vista: arrancar o homem da claridade fácil de sua existência para mergulhá-lo no mistério da incompreensibilidade de Deus, onde o homem ultrapassa a compreensão para se render à adoração. Para ele, só na medida em que a teologia dos conceitos compreensíveis se revogar na teologia da incompreensibilidade que toma o homem de veneração diante do mistério, é que é verdadeiramente teologia. A teologia apresenta, na Suma, 3 temas:
segundo o esquema do exitus e reditus, isto é, da saída e do retorno, saída e retorno de Deus para Deus. Fala-se, antes de tudo, de Deus, em seguida do movimento da criatura racional para Deus, enfim, do Cristo, o qual, enquanto homem, é via para ascender a Deus. Vamos falar agora sobre a luz natural da razão e a autonomia da filosofia. Mesmo sendo principalmente teólogo, Tomás não deixou de valorizar a filosofia. Sempre trabalhava em paralelo. Por exemplo, quando escrevia a parte da Suma que trata da moral cristã, ele trabalhava também paralelamente um comentário à Ética de Aristóteles. Apesar de transitar bem na dimensão da filosofia e da teologia, ele não quis que ambas se confundissem. No Ocidente cristão, é o primeiro a postular uma autonomia da filosofia em relação à teologia. Paradoxalmente, porém, esta postulação de autonomia da filosofia não é motivada pela reivindicação de uma libertação da razão em relação à fé, mas sim por tomar a sério os dogmas da fé, a criação e a encarnação. Durante séculos, o cristianismo tinha seguido pela via do espiritualismo e transcendentalismo. O juízo final era o dogma principal. Platão era a filosofia mais adequada para apoiar esta via de transcendência. Mas a partir do século XII, como demonstra a arte gótica, o cristianismo sofre uma guinada radical. Volta-se para o mundo como criação de Deus e para a humanidade de Deus. Daí decorre também, na filosofia, a exigência de uma guinada antiplatônica. O idealismo transcendental platônico cede lugar ao realismo empírico aristotélico. É preciso se voltar para o mundo sensível, o mundo da experiência, no qual nós, de início, na maior parte das vezes, nos encontramos. Não ter vergonha de reconhecer que nossa aventura no conhecimento começa sempre de baixo, do mundo sensível. Depois, não querer construir o conhecimento em especulações soltas no ar, mas atendo-se ao que se mostra concretamente. A manifestis non discendere. Não se afaste do que é manifesto, diz ele. Deus cria, dando o ser ao mundo e o mantendo neste mesmo ser. Entretanto, ao criar, Deus deixa sua obra repousar em si mesma. Ou melhor, deixa que a sua obra tenha em si mesma o princípio de sua atividade. A causa primeira não retira as causas segundas, antes as possibilita. Enquanto os agostinistas, de modo pessimista, salientavam as consequências do pecado para a razão humana, que se tornou cega para o essencial, para o mundo do espírito e para Deus, Tomás salienta, de modo otimista, que o homem fora criado por Deus como sua imagem e semelhança, isto é, como ser livre e autônomo. A onipotência do Criador não suprime a liberdade do homem, antes a promove. Criar é deixar ser. É não somente um ato de dependência, mas é também um ato de liberação. A causa primeira não anula, antes promove a autonomia das causas segundas que atuam no mundo. A autonomia da razão é o horizonte da filosofia. Aliás, a filosofia é o máximo empenho da autonomia da razão. A afirmação desta autonomia é também o motivo pelo qual Tomás prefere, na teoria do conhecimento, a teoria da abstração de Aristóteles do que a teoria da iluminação de Agostinho. Tomás de Aquino, seguindo Aristóteles, entende a conquista do conhecimento como um empenho do próprio homem, uma disposição adquirida graças ao esforço humano de compreender as coisas. O conhecimento humano sempre parte dos sentidos. Os sentidos nos revelam coisas sensíveis, substâncias individuais. Conhecer é abstrair. Abstrair é, antes de tudo, prescindir. Prescindir do que é sensível, do que é particular. Abstrair é depois extrair. Extrair o inteligível, o elemento universal. O intelecto tem o poder de distinguir mentalmente o que na realidade é inseparável, o inteligível e o sensível, o individual
e universal. O homem transcende o mundo da experiência pela capacidade abstrativa da razão. A razão, a partir da abstração, forma o conceito. A partir do conceito, enuncia juízos sobre o real. A partir dos juízos, realiza raciocínios, silogismos, concatenando juízos e articulando razões necessárias e prováveis. A razão elabora a teoria. A teoria constitui a ciência. A ciência é, portanto, uma construção do homem, mas esta construção se dá graças à capacidade que lhe foi dada pelo Criador. Esta capacidade é a luz natural da razão. A ciência e a filosofia são uma conquista do homem que segue esta luz natural da razão. A fé já é um dom de Deus, que é infuso no homem como graça de uma iluminação sobrenatural. Assim, mesmo seguindo uma concepção aristotélica do conhecimento como abstração, Tomás ainda entende o conhecimento como iluminação, seja uma iluminação que advém do intelecto, como potência naturalmente inserida na alma humana, que é criada por Deus, potência capaz da abstração do inteligível, potência capaz da apreensão do ser e da essência, potência capaz da apreensão dos primeiros princípios que regem todos os nossos juízos, mas é uma potência da alma humana que foi criada por Deus. Deus é a fonte de ambas as formas de conhecimento, a da razão humana natural, a da razão natural e a da fé sobrenatural. Por isso, ambas, razão e fé, não podem se contradizer. A envergadura do intelecto é de tal magnitude que Tomás chega a afirmar que a alma intelectual é, de certo modo, todas as coisas, seguindo Aristóteles. Isto quer dizer, o intelecto tem a capacidade para conhecer todo o ente, qualquer que seja o seu modo de ser, pois todo o ente, enquanto criação do intelecto divino, é inteligível. Há uma correlação fundamental entre pensar e ser. Seguindo sua própria capacidade, o intelecto é apto a partir das coisas e se elevar até Deus. Como fica claro em seu opúsculo juvenil, o ente é a essência. A filosofia de Tomás é a demonstração de uma elevação da mente para Deus, uma elevação que o homem faz a partir de suas próprias forças. Autonomia é isto, o erguer-se a si mesmo do homem a partir da capacidade de sua liberdade. Entretanto, embora fundamentalmente orientada para o todo, a razão não pode tudo. Acima da luz natural da razão está a luz sobrenatural da fé. Se a filosofia é a ciência da autonomia da razão, a teologia é a ciência da obediência, melhor, da recepção agradecida e afeiçoada da fé. A fé é virtude infusa. A disposição de crer não vem do homem, mas de Deus. E a teologia é uma ciência bem singular, pois é a ciência de uma verdade cuja revelação não é acessível à investigação autônoma da razão, mas é sobrenatural, isto é, puramente gratuita. A filosofia é a experiência do empenho da razão. A teologia é a experiência da gratuidade da fé. Ambas, no entanto, isto é, razão e fé, provêm de uma única fonte de luz, que é Deus. Uma, a filosofia, está fundada na ordem da criação e da luz natural da razão. A outra, a teologia, está fundada na ordem da salvação e na luz sobrenatural da fé, a revelação. Tomás de Aquino assume uma posição diferenciada em relação à tradição dominante na Idade Média Latina até o século XIII. Ele opera uma distinção nítida entre filosofia e teologia. Não só.
ele até postula certa autonomia da filosofia em relação à teologia. Filosofia e teologia são saberes distintos. A filosofia é o conhecimento que surge da luz natural da razão. A teologia é o conhecimento que parte da luz sobrenatural da revelação e se move no horizonte da fé. A filosofia pode se levar a Deus, mas é um conhecimento que se alcança por via da razão natural, partindo-se das criaturas, como aparece na exposição das 5 vias que demonstram a existência de Deus. A razão chega a uma causa primeira do ser, ao ente supremo, necessário, absoluto, ao qual, diz Tomás, nós chamamos Deus. A filosofia, porém, pode ser o que ela é sem se subordinar à teologia. A subordinação da filosofia à teologia é uma necessidade ou possibilidade do teólogo, não do filósofo enquanto tal. A teologia, por sua vez, parte da revelação divina. Os mistérios da Trindade e da Encarnação, por exemplo, escapam à razão. A razão, no máximo, pode preparar os preambula fidei, os preâmbulos da fé. A passagem da razão natural à fé não se dá por continuidade, e sim por um salto. À fé só se chega com a própria fé. E a fé é uma virtude infusa, um dom sobrenatural. Aqui, a palavra fé não é o mesmo que crença. O ato de crer é, aqui, um dom sobrenatural e gratuito de Deus. A partir da fé, porém, se edifica a teologia, que recorre à razão para clarear melhor o sentido daquilo que se crê, sem, porém, extinguir o mistério. Com a razão, o máximo que o crente consegue é mostrar a não absurdidade daquilo que ele crê. Ademais, todo o conhecimento que temos de Deus, mesmo com o auxílio da fé, é limitado. Nós podemos dizer o que Deus não é, mas não o que ele é. Passemos agora ao terceiro ponto da nossa aula, a demonstração da existência de Deus às 5 vias. Tomás considera necessário demonstrar a existência de Deus, já que ela não nos é imediatamente evidente, ou seja, não é objeto de uma intuição, ou seja, de uma visão direta e imediata. A existência de Deus é per se nota simpliciter, isto é uma evidência, é evidente por si mesmo, pura e simplesmente. Ou per se nota quod se, evidente por si mesma, segundo ela mesma. Mas não é per se nota quod nos, evidente por si mesma para nós. A existência de Deus seria para nós imediatamente evidente se conhecêssemos sua essência, mas como não a conhecemos, então também não temos a evidência imediata de sua existência. A evidência só resulta de um processo demonstrativo da razão, prescindindo aqui da evidência própria da fé e da revelação. Na Suma Teológica, parte 1ª, questão 2, artigo 3º, Tomás apresenta 5 vias para demonstrar a existência de Deus. A primeira via é a do devir, o movimento entendido em sentido amplo, como devir. Partindo da experiência, é certo que algumas coisas se movem. Tudo aquilo que devém ou muda é mudado por outro. Omne quod movetur ab alio movetur. Ora, a razão requer que, na ordem das causas, não se vá ao infinito. A conclusão é que deve haver um primeiro motor, um primeiro movente, isto é, uma primeira causa do devir, da mudança, da passagem da potência para o ato. Lembremos que movimento é o ato de uma potência enquanto está em potência. A passagem da potência para o ato pressupõe algo em ato,
Esta causa, diz Tomás, nós chamamos Deus. Esta primeira causa do devir, da mudança, isto é, da passagem da potência para o ato, né? E que ela mesma não está submetida a esta passagem de potência para o ato, ela mesma é imutável. Então, esta primeira causa, diz Tomás, abre aspas, nós chamamos Deus, fecha aspas. Esta primeira via parte, pois, do fato do motus, movimento. Em Tomás, movimento não é simplesmente movimento como nós hoje entendemos, no sentido de translação, de mudança de lugar. Motus, movimento, é em sentido muito mais abrangente, devir, mutação, passagem do não ser ao ser, do poder ser, isto é, da potência, à realidade efetiva de ser, ao ato. Lembrando que, para Aristóteles, há várias espécies de movimento, classificados ao modo das categorias. Há o movimento substancial, que é a gênese e a corrupção, isto é, o movimento pelo qual uma substância que não era vem a ser, é a gênese ou a geração. A corrupção é esta substância que era, deixa de ser, volta ao não ser. É a corrupção. Temos também o movimento qualitativo, que é a alteração de uma qualidade, por exemplo, a mudança de uma cor de uma folha de uma árvore, né? Temos também o movimento quantitativo, por exemplo, o aumento ou a diminuição de um corpo ou de alguma coisa, né? Uma árvore que cresce, por exemplo, né? Isso é um movimento quantitativo. Temos também o movimento como a mudança de lugar, a translação. Isto já é um outro tipo de movimento. Modernamente, nós esquecemos de tomar as outras espécies de movimento como espécies propriamente ditas e concebemos o movimento apenas como mudança de lugar, né? E concebemos toda outra forma de movimento como variação de mudança de lugar, por exemplo, da luz ou de partículas mínimas da matéria, etc. Mas se a gente pensar movimento a esse modo moderno, a gente não consegue entender a concepção de Tomás, que é aquela concepção de movimento como o ato do ser em potência, enquanto um ser em potência. Bem, enquanto as causas segundas são somente causas do devir das coisas, causa effiendi, a causa primeira é, na verdade, a causa do ser, causa essendi das coisas que devêm, das coisas que estão em mutação, em movimento. A segunda via parte da consideração da causa eficiente. Nas coisas da experiência, há uma ordem de causalidade eficiente. Contudo, não é possível que algo seja causa eficiente de si mesmo. Ela deveria existir antes de si mesma, o que é impossível. Também não é possível ir ao infinito na ordem das causas eficientes. Logo, é necessário pôr uma causa eficiente primeira, e a esta, diz Tomás, abre aspas, todos chamam Deus, fecha aspas. Se a primeira via demonstra a necessidade de um primeiro movente do devir, de uma causa que ponha no ser e no devir as coisas, que uma causa que seja ela mesma imutável, a segunda via demonstra a necessidade de uma causa primeira do ser, que seja ela mesma não causada. Então, desculpa, eu vou corrigir o que eu acabei de falar, né? A primeira via é
Deus como causa primeira do devir. A segunda via, Deus como causa primeira do ser. É causa eficiente nesse sentido, como causa que comunica o ser, que doa o ser e não somente possibilita o devir dos entes, das coisas. Né? Veja que está sempre em questão o confronto, conceber o mundo como algo que não é absoluto, mas que é dependente no ser e no devir de algo que sim é absoluto. Este algo absoluto, isto é, que se basta a si mesmo em seu ser, este algo é o princípio daquilo que devém e daquilo que é no universo. A terceira via parte da experiência de que há no mundo coisas que podem ser e não ser, ou que sendo poderiam não ter sido. São as chamadas coisas contingentes, que são geráveis e corruptíveis. Ora, tudo que é contingente tem uma causa. Sua passagem do não ser ao ser requer uma causa. O que é contingente é evitável. Né? Porque existe isto que é contingente, a razão de ser do contingente não está no próprio contingente. E requer uma causa que não é contingente. Também aqui não se há de ir ao infinito na ordem das causas. Portanto, é necessário que haja alguma coisa que seja necessariamente e indefectivelmente por si mesma. Um ente necessário. Abre aspas, e isto é Deus. Fecha aspas, diz Tomás de Aquino. A ordem das causas possíveis e contingentes requer uma primeira causa necessária e indefectível, porque as coisas contingentes permanecem no ser na medida em que esta causa necessária ela se mantém e mantém tudo no ser. A quarta via parte da gradação que se encontra nas coisas. Nelas há o mais e o menos bom, o mais e o menos verdadeiro. A gradação na perfeição, porém, requer a referência ao máximo perfeito, a algo que seja sumamente ente, sumamente verdadeiro e sumamente bom. Aquilo que é maximamente é a causa daquilo que, no seu gênero, é menos perfeito, como o fogo, que é maximamente quente, é causa de calor de outros corpos. Assim, existe um ente que é a causa do ser, da bondade, da verdade, da perfeição de todas as coisas. E, abre aspas, este nós chamamos Deus. Fecha aspas. A quinta via parte do governo das coisas. Todas as coisas, mesmo aquelas que são privadas do conhecimento, agem por um fim, pois buscam aquilo que é melhor para elas. Isso acontece não por acaso, pois a ordem teleológica demonstra algo de uma orientação e direção inteligente no devir das coisas que não possuem inteligência. É como uma flecha que é direcionada por um arqueiro. Portanto, há um ente inteligente pelo qual todas as coisas naturais são ordenadas a um fim, inclusive as coisas que são desprovidas de inteligência. E, abre aspas, este nós chamamos Deus. Fecha aspas, diz Tomás de Aquino. O quarto ponto da nossa aula de hoje é sobre a analogia do ente. Uma vez demonstrada a necessidade da existência de Deus, como entender a relação entre o ser de Deus e o ser das criaturas?
Para Tomás de Aquino, há uma analogia entre o ser da criatura e o ser de Deus. A analogia é uma identidade entre os diferentes, uma semelhança entre os dessemelhantes. Deus é, a criatura também é. Há uma identidade no ser. A perfeição, que consiste no ato de ser, actus essendi, é a mesma, em Deus e na criatura. Contudo, há uma diferença entre ambos, e essa diferença é de grau ou proporcionalidade. Deus é e é sumamente, ou seja, infinitamente. A criatura é e é de modo limitado sempre, ou seja, finitamente. Depois, no horizonte do ser criatural, há maior e menor perfeição de ser, pois o universo está ordenado hierarquicamente, de cima para baixo. Espíritos puros ou inteligências, anjos, em coros hierárquicos. Depois o homem, como elo entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Depois os seres corpóreos, animais, vegetais, minerais. Por fim, os elementos fundamentais, fogo, ar, água e terra. E no limite, a matéria-prima, a matéria primeira ou primordial, um quase não ser, a pura possibilidade de receber as formas de ser. De alto a baixo, as criaturas recebem o ser que Deus comunica a elas e o transmitem em graus do maior para o menor. Mas, qualquer que seja o grau da perfeição no ser que tem uma criatura, o seu grau é sempre limitado. A criatura é um ser composto. No caso dos seres corpóreos, há uma composição de matéria e forma. Como no homem, a matéria é o corpo e a forma substancial é a alma. Depois, nos seres que são puros espíritos, embora não haja mais uma composição de matéria e forma, há ainda uma composição ontológica de potência e ato, isto é, de possibilidade passiva e de realidade. A criatura não é a sua essência, ela tem a sua essência. E ter uma essência é participar de uma possibilidade determinada de ser, de um modo e vigência de ser determinado. A criatura não é o seu ser, pois ela recebe o ser, isto é, o ato de ser, a existência, e o ser tal ente que ela é, isto é, a essência. Isto ela recebe de outro ente. Ela é, como dizem os medievais, ab alio, a partir de outro. Já Deus, não. Deus é o ser que ele é. Nele, o ato de ser, aquilo que chamamos existência, coincide com o ser tal ente que ele é, a essência. Deus é o seu ser e o é imediatamente, sem passar de uma potência para um ato, isto é, de uma possibilidade para uma realidade efetiva, de um ainda não ser para um já ser. Ele é ato sem potência, isto é, realidade sem possibilidade passiva. É ato puro, actos puros. Sempre é o que ele é. Neste sentido de plenitude, Deus é o ser mesmo subsistindo em si mesmo. Ipsum esse subsistens. Ele não é somente o sumo ente, mas é o ser em que não há nada de não ser. A essência que é puro e pleno ser, a realidade realíssima em si mesma, ainda que seja para nós a última realidade, pois o que vem primeiro na ordem do ser, vem por último na ordem do nosso conhecer. Entretanto, apesar dessas diferenças, ser puro e pleno de Deus e ser composto e restrito da criatura, há uma identidade entre a perfeição de ser de Deus e a da criatura, o ato de ser. Porém, essa identificação se dá numa relação de proporcionalidade, isto é, de uma variação de grau. E isso é o que se chama de analogia do ente.
Quinto ponto da aula de hoje: o ente e a essência. Uma demonstração do vigor, precisão e densidade do filosofar de Tomás de Aquino podemos ver na sua obra De Ente et Essentia, do ente e da essência. Tomás escreveu este texto quando era ainda jovem e o escreveu para iniciantes no estudo filosófico. Para o iniciante, a coisa mais importante é pegar o princípio daquilo que ele está para aprender. A investigação de Tomás se move no âmbito dos princípios da realidade como um todo e do conhecimento que o homem pode ter dessa realidade como um todo. É uma investigação fundamental, por ser ontológica. O prólogo começa com uma frase de Aristóteles sobre o caráter decisivo da apreensão do princípio em toda e qualquer aprendizagem, seja ela uma aprendizagem filosófica, científica, técnica ou artística, ou ainda prática ou existencial. O erro no princípio é grande no fim. O pequeno erro no princípio é grande no fim. A pior ignorância em qualquer saber é aquela que desconhece os princípios daquilo que está em questão. Por isso, o pensar precisa ter cuidado com a sua compreensão ontológica, com o modo como compreende ente e essência e como os interpreta. Ente e essência são aquilo que é concebido primordialmente pelo intelecto. Na verdade, ente e essência são aquilo que é concebido antes de tudo pelo intelecto primordial e originário, o intelecto divino. Mas também, na gênese do conhecimento, gênese e lógica do conhecimento intelectivo, o ente e a essência são o fundamental. Cada coisa é, e é o que é. Que cada coisa é. Com isso, pensamos no ente e no seu fato de ser, sua existência. Cada coisa é o que é, pensamos na sua essência. Cada coisa é, e é o que é por ser concebida no intelecto divino, que é o intelecto primordial. Aquilo que é concebido pelo intelecto divino recebe o ser, isto é, o ato de ser com a criação. Para os medievais, a verdade de cada coisa é, antes de tudo, ontológica. A verdade ontológica consiste na adequação da coisa criada com o intelecto criador, ou seja, no fato de a coisa ser a realização de uma ideia divina, de ela ser o que o intelecto criador intencionou que ela fosse. Porque cada coisa é a realização ou concretização do pensamento e do intelecto divino, é que tudo o que é, a totalidade do ente, é também inteligível. Ser e ser verdadeiro coincidem. Tudo o que é inteligível, pois ser e verdade coincidem. Somente porque as coisas são inteligidas pelo intelecto divino, é que elas são inteligíveis em potência para outro intelecto não divino, para o intelecto criado, o intelecto angélico ou o intelecto humano. Mas, em que consiste o intelecto? Resposta: intelecto é a capacidade de apreender o ser e aquilo que é decorrência do ser. Os princípios do ser. O homem é um ente intelectual, à medida que a ele é dada esta possibilidade, a simples apreensão do ser. O homem se move sempre numa compreensão do ser. Tudo o que ele concebe pressupõe esta compreensão do ser. Quando caminho por uma estrada e vejo ao longe algo indefinido vindo em minha direção, eu pergunto: o que será aquilo? Ora, mesmo sem saber se é um animal, uma máquina, uma pessoa, eu sei já que é uma coisa, que é algo, que simplesmente é.
A apreensão do ente é a primeira coisa que o intelecto realiza. E junto com a apreensão do ente, do que está sendo, do que simplesmente é, ou que é algo ou uma coisa, se dá a compreensão de uma essência, o que é aquilo que é, mesmo se esta compreensão está indefinida. O que vem é um animal, uma máquina, uma pessoa. Quando pergunto o que é isso, eu estou tentando determinar a essência do ente em questão. Tomás diz que a palavra ente tem duas acepções fundamentais. Numa primeira acepção, ente é somente o que se dá positivamente, como uma posição, o que está posto como algo definido. Neste primeiro modo, ente é o que põe algo no real, quod aliquid in re ponit, diz Tomás. Ser real é ser posto na realidade. Ser é, neste sentido, posição. Ente é aquilo que está posto, o que se instala como real na realização da realidade. Neste sentido, só é ente o que é positivamente dado como real. Entretanto, o que é positivamente dado como real se articula de duplo modo, ou como algo que é em si, ens in se, ou como algo que é em outro, ens in alio. O que é em si, o que subsiste em si mesmo, chama-se substância. O que é em outro, o que só é à medida que acontece junto com o outro, chama-se acidente. Do latim accidere, que significa cair, ocorrer, acontecer. Substância é o modo fundamental de um ente ser. Tudo que é, realmente, positivamente, ou é substância, ou é algo que se refere à substância. Aquilo que se manifesta junto com a presença do ente em questão, aquilo que acontece com o ente, suas manifestações ou propriedades, chama-se de acidentes. As 10 categorias são formas de ser e de se dizer o ente em questão. A categoria fundamental é a substância. As demais só são em uma substância ou por virtude de uma substância, quantidade, qualidade, relação, etc. Tanto a substância como os acidentes de uma substância são entes, ou são modos especiais de ser. Entes tomados no primeiro sentido, o que põe algo como real. Tanto a substância como os acidentes são positivamente alguma coisa, embora a substância é o que é em si e os acidentes são aquilo que é em outro. Na segunda acepção, ente é tudo aquilo de que se pode formar uma proposição afirmativa. Neste sentido, tudo que pode funcionar como sujeito de uma proposição afirmativa é ente. Aqui entra não somente a posição, o que põe algo no real, mas também a negação e a privação. A privação não é a simples falta de alguma coisa. Privação é a falta de alguma coisa que deveria existir, que deveria ser possuído por um sujeito. Tomás dá o exemplo da cegueira. A cegueira é a privação da visão. Se uma pedra não tem olhos e não enxerga, isso não é cegueira, não é uma privação, pois uma pedra não deve ter visão. Agora, se um animal nascesse sem olhos, ou se um ser vivo nasce com os olhos, mas não é capaz de enxergar, isso é uma privação. Cegueira, por exemplo, pode ser sujeito de uma proposição afirmativa, mesmo não sendo algo de positivo e sim algo de privativo. Da cegueira, por exemplo, eu posso formar uma proposição como esta: a cegueira é uma deficiência dos olhos. Segundo esta acepção, o conceito de ente é de tal envergadura que abrange tudo o que é e mesmo o que não é. Até mesmo nada, enquanto é nada, cai sob o domínio do ente. A extensão do conceito de ente é, pois, a mais universal possível. Enfim, tudo de que falamos ou podemos falar
ou seja, tudo aquilo que pode ser sujeito de uma proposição afirmativa é ente, nesta segunda acepção. Só se pode falar de essência se referindo ao ente tomado no primeira acepção, isto é, o positivamente dado como real. Privações não têm essência. Essência é algo de comum a todas as substâncias, e é a partir da essência que se pode compreender a que gênero ou espécie uma substância pertence. A essência não é nenhum fato, nem é algo de fatual no ente. A essência é possibilidade possibilitadora, é condição de possibilidade de ser, o que possibilita ao ente ser o que ele é e como ele é. Essência é, pois, vigor de ser de um ente. Essência é o que é significado na definição de uma coisa. A definição, porém, se faz acrescentando-se ao gênero a diferença específica. Exemplo: homem é animal racional. Homem, o conceito homem é espécie. O conceito animal é gênero. Racional é a diferença específica. A essência vem ao conceito através da definição. A definição é aquela forma lógica que determina o ser de um ente. Essência é também chamada de quidditas, quididade. Isto quer dizer, essência é o que responde à pergunta o que é isto? Quid est? Todo ente é um determinado que. Essência é aquilo que define este que deste ente. É a quididade da coisa, do ente. A humanidade do homem, a animalidade do animal, a deidade de Deus, etc. Aristóteles chamou a essência de aquilo que era ser. Toti en einai, em grego. Quod quid erat esse, em latim. No mundo, as coisas estão continuamente se alterando, mudando em outras coisas. Isto todos nós percebemos. Mas há outro processo pelo qual cada coisa se torna ela mesma, devém em si mesma. Cada coisa só pode se tornar o que ela já era, essencialmente. É assim que água se torna água, fogo se torna fogo, terra se torna terra, animal se torna animal, homem se torna homem. Cada coisa só pode mesmo ser, de fato, o que ela já era, por essência, por princípio. A essência é também chamada de forma. Aqui, forma não é figura de um ente, a figura exterior, o formato ou a forma de um ente. A figura que um ente esboça e mostra de si mesmo é decorrência da forma, mas não é a forma. A forma é o que informa, isto é, que forma desde dentro o ente. É o princípio estruturante de um modo de ser, o princípio que rege o ser e o faz aparecer como tal ente que ele é. Forma é princípio de determinação. É o que determina este ente como tal ente. É o que dá identidade e nitidez ao ente. Consistência. É nesse sentido que Tomás diz que a forma é a certeza do ente. Certeza não é aqui o autoasseguramento do sujeito sobre a verdade e a evidência de um objeto para este sujeito, como se usa a palavra na modernidade. Certeza é aqui a determinação nítida de um modo de ser. Essência é ainda sinônimo de natureza. Natureza, antes de tudo, é o que é apreendido pelo intelecto, segundo Boécio. É o princípio de inteligibilidade do ente. A essência é, pois, aquilo pelo que o ente não somente é o que ele é, mas também é inteligível, isto é, apreensível para o intelecto. Em segundo lugar, natureza é a essência enquanto princípio de operação de um ente. Agere sequitur esse. A ação segue o ser, decorre do ser.
Cada ente opera e atua de acordo com as suas possibilidades de ser. O fogo queima e ilumina. Queimar e iluminar são ações ou operações do fogo que decorrem de sua essência. O olho vê, o ouvido ouve. Ver é a operação própria do olho, assim como ouvir é a operação do ouvido. Cada homem age de acordo com as possibilidades de ser que ele traz consigo. A essência, enquanto princípio de atuação, operação ou ação, chama-se natureza, tomando-se essa palavra no segundo sentido. A essência, enquanto princípio de inteligibilidade, isto é, de conhecimento, de compreensão, chama-se também natureza, tomando-se, porém, esta palavra no primeiro sentido. Pela essência e na essência, o ente tem ser. É em virtude da essência que o ente tem a possibilidade de ser o ente que ele deve vir a ser. Agora, é pela existência, actus essendi, ato de ser, que o ente tem a realidade de ser, que o ente vem a ser de fato o ente que ele podia essencialmente vir a ser. Vamos passar agora para o sexto ponto de nossa aula, a essência nas substâncias compostas e o princípio de individuação. A essência se encontra de modo absoluto na substância e de modo relativo nos acidentes. As substâncias, porém, podem ser de dois tipos, compostas e simples. As substâncias compostas são menos nobres do que as simples. No entanto, elas não são mais acessíveis e fáceis de serem, elas nos são mais acessíveis e fáceis de serem apreendidas. Quando Tomás fala de substância composta, ele entende uma composição de forma e matéria. Forma é o princípio de determinação de um ente. É pela forma que um ente é tal ente, com este modo de ser e não outro. Se a forma é o determinante, a matéria é o determinado. Matéria é determinabilidade, poder receber uma determinação. Quando um artesão vai fazer uma mesa, ele pode assumir para a feitura desta obra diversos tipos de matéria, pedra, madeira, vidro, etc. A forma é o que é a obra que deve ser feita. A matéria é o de que a obra deve ser feita. Mas, quando falamos do fazer artesanal, as formas são aqui formas artificiais, formas não naturais. Quando fala de forma, Tomás de Aquino tem, sobretudo, em mente as formas naturais. As formas naturais são formas substanciais. Todos os entes da natureza são compostos de matéria e forma substancial. Nas substâncias compostas, a essência não é a simples forma, nem a simples matéria, nem a relação de matéria e forma, mas o composto íntegro, o sínolo de matéria e forma. A matéria é o elemento indeterminado e determinável. A forma é o momento determinado e determinante. A matéria é de que a coisa é feita. A forma é o que é esta coisa que é feita. A matéria é receptiva para a forma. A forma é doadora de ser e ser tal coisa à matéria. A forma doa o ser à matéria. A matéria, como potencial, recebe o ser da forma. Na realidade, jamais encontramos uma matéria-prima, uma matéria sem forma. A matéria primeira seria o nada de que toda criatura pode receber o ser. Nós encontramos sempre somente a matéria formada, mas uma coisa formada de matéria e forma pode, por sua vez, servir de matéria para outra forma. A essência não é a matéria somente,
pois a essência é princípio de inteligibilidade de conhecimento. Já a matéria não é aquilo que me faz conhecer a coisa, mas é somente aquilo que faz a coisa existir de fato, em ato. O que me faz conhecer a coisa é a forma que é princípio de determinação. A matéria é indeterminada. A essência não é somente a forma, pois a essência é o que vem à fala no conceito por meio da definição. E a definição de alguma coisa se faz acrescentando ao gênero a diferença específica. Ora, o gênero corresponde à matéria, animal, na definição de homem, e a diferença corresponde à forma, racional, na definição de homem. Na definição de homem, eu tenho tanto o elemento da forma, racionalidade, o que determina a diferença entre a espécie homem e as demais espécies de animais, e o elemento matéria, animal, pois a animalidade serve de matéria para a forma da humanidade, por isso podemos inferir o corpo humano é organismo animal, mas é um organismo animal determinado pela vitalidade própria do homem, que é uma vitalidade racional. Pois bem, a essência na substância composta é o todo, matéria e forma. Se a essência fosse somente a forma, não teríamos como diferenciar uma definição física de uma definição matemática. A física estuda o devir dos entes que surgem e perecem. Ela estuda formas que só existem na matéria. Ora, estes entes são compostos de forma e matéria, os entes físicos. Esta composição é o que dá a eles a sua concretude individual. Já a matemática abstrai da matéria e intui apenas o elemento formal dos corpos, como o número na aritmética, a figura na geometria. A essência também não é a relação entre forma e matéria. Relação é um acidente, é um ser para outro. Já a composição de matéria e forma é algo de essencial, inerente e intrínseco à substância composta. Ou seja, a união de matéria e forma é uma união em uma substância e não se corresponde a uma união entre substância e acidente. A matéria é o que faz um ente ser em ato, isto é, ser de fato, se realizar de fato. Já a forma é o que faz um ente ser de fato este tal ente que ele é. O branco faz a brancura existir em ato. O branco é matéria da brancura, como algo de real, como um fato. A brancura faz o ente ser tal ente, isto é, faz o branco ser branco. A brancura é forma. O princípio de individuação é a matéria assinalada nas dimensões do espaço e no tempo. Matéria quantitate signata. Se todo homem participa da mesma essência, a humanidade, partilhando de uma mesma espécie, o que diferencia cada indivíduo como tal? O que é que torna cada indivíduo este indivíduo que ele é? Esta pergunta visa o princípio de individuação. Para Tomás, o princípio de individuação das substâncias compostas é a matéria, mas não a matéria pura e simplesmente, e sim a matéria assinalada, perfilada e configurada na concretude de um espaço e de um tempo, de uma história. Todos os indivíduos têm matéria, mas o que define este indivíduo como este indivíduo aqui é a unicidade concreta de sua matéria e a historicidade dessa mesma matéria. Para Tomás, o indivíduo é indefinível, já que a definição se faz por gênero e diferença específica. Não há uma definição para a essência de Sócrates, mas só uma definição para a essência de homem. Quando digo que Sócrates é homem, não estou definindo Sócrates como Sócrates. Estou dizendo que Sócrates é um indivíduo da espécie humana. Ora, certamente isso diz algo de essencial em relação a Sócrates, mas não diz tudo, nem o que é o elemento pelo qual Sócrates é Sócrates. Pelo contrário,
diz algo pelo qual Sócrates tem algo em comum com Platão, o ser homem. Por isso, só a espécie é definível, o indivíduo não. Eu posso indicar o indivíduo, posso também tentar descrevê-lo, mas não posso defini-lo. No indivíduo, a essência se encontra individuada. Chamamos de pessoa a um indivíduo de natureza racional, como dizia a definição de Boécio. Vamos encerrar a nossa aula por aqui hoje, já que o tema é bastante denso, e vamos deixar para a próxima aula a conclusão do estudo do texto O Ente e a Essência, de Tomás de Aquino, e, quiçá, também um estudo sobre o homem, sobre a liberdade humana e sobre a ética, sobre a moralidade dos atos humanos. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até a próxima oportunidade.